Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. Nós estamos no mês de dezembro e durante esse mês de dezembro estamos meditando sobre um tema de Natal. Já estamos vivendo o clima de Natal, mas o nosso Natal é diferente. O nosso Natal não é um Natal de compras, não é um Natal de presentes apenas. O nosso sentido do Natal é diferente. Nós estamos dizendo: olha, é Natal porque Jesus nasceu. E nós vamos passar esse mês de dezembro refletindo sobre essa maravilhosa verdade que é o nascimento de Jesus. Mas nós vamos, a cada encontro que teremos aqui, pensar que se Jesus nasceu, então alguma coisa nasceu junto com ele. Nós vamos pensar e refletir sobre as características que Jesus nos trouxe, que ele nos revelou quando ele nasceu. E hoje nós vamos ler o texto de Mateus, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Mateus, capítulo 1, versículo de número 18. E o texto bíblico diz assim na minha versão: foi assim que Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. E nós vamos fazer uma pausa aqui na leitura para que você entenda um pouco José. Olhe, mesmo que seja um anjo que diga que a sua esposa ficará grávida pelo poder do Espírito Santo, ainda assim é uma situação difícil de lidar. Eu acho que os homens vão se identificar comigo, né? Vão dizer assim: seu anjo, o senhor tem certeza disso? Não tem como ser de outro jeito. Apesar da espera do Messias, apesar de toda a expectativa que Israel tinha sobre a vinda do Messias, para José ainda era uma situação, no mínimo, constrangedora, porque Maria era a sua noiva. Ela não estava morando com ele, ela estava na casa dos pais, e a força do compromisso entre eles já considerava ela como a sua esposa, mas eles ainda não eram, digamos assim, de fato e de direito, marido e mulher. E José, diante dessa situação, tomou uma decisão de muita integridade e cuidado com Maria. Quando a Bíblia diz que ele resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública, José estava preservando, por exemplo, a segurança de Maria, porque alguém poderia acusá-la de adultério. Mas aí no versículo 20, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus
pecados. E nós vamos nos concentrar nesse versículo de número 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nós já podemos pensar algo que é muito irônico. O Filho de Deus nasceu, Natal é o nascimento, e nós temos toda aquela imagem comemorativa, e vem para a gente a questão da árvore, do presépio, aquela imagem que a gente diz que é muito bonita, e vem os filmes, os desenhos, e aquela coisa boa, mas deixa eu te dizer algo que talvez estrague tudo isso. A verdade bíblica é que Jesus nasceu para morrer. Olha só, o Natal que estava tão bonito, que estava tão festivo, tão dedicado, agora obtém um novo sentido. Quando Jesus nasceu, nós podemos dizer, então nasceu o sacrifício. Essa é uma conotação do Natal. O Natal é um símbolo de nascimento, mas ao mesmo tempo é um símbolo de sacrifício. Quando o anjo disse a José, ele salvará seu povo dos seus pecados, nós já sabemos que a salvação que Jesus veio oferecer à humanidade, seria como? Seria por meio de sua morte sacrificial. E o sacrifício é um conceito bíblico, é um conceito que nós vamos encontrar em toda a Bíblia, e eu quero convidar você a ver isso lá no Antigo Testamento. Mas antes eu queria destacar para você essa verdade. O Natal tem também em si a ideia do sacrifício. Bom, o sacrifício, ele já apareceu para nós lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles se distanciaram de Deus, quando eles viram que estavam nus, e eles tentaram vestir roupas de folhagem. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 21, que Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. E aí eu pergunto para você, o que é que aquele animal tinha a ver com o pecado de Adão e Eva? Se ele pudesse falar, se ele pudesse conversar, o que é que ele diria para Deus? Ele diria assim, Deus, aí é um problema deles, eu não tenho nada a ver, eu não fiz nada, mas aquele animal, que a Bíblia não diz qual foi, ele precisou ser sacrificado para cobrir o pecado de Adão e Eva. Quando nós seguimos na história e vemos Noé, lá no capítulo de número 8, nós vemos ele saindo da arca, e no versículo 20 de Gênesis, a Bíblia diz que Noé construiu, quando ele saiu, um altar ao Senhor, e ele ofereceu em sacrifício os animais puros que ele levou na arca. E uma curiosidade que a gente sempre pensa, que Noé levou um casal de cada espécie, mas Deus instituiu a Noé que ele levasse 7 casais de cada espécie dos animais que eram puros, porque aqueles animais precisariam ser sacrificados. Quando nós seguimos mais adiante na história bíblica, e nós chegamos na história
do povo escravo no Egito, quando eles já vivenciaram 9 pragas, e a 10ª praga está por vir, e ela seria a morte do primogênito, mais uma vez o sacrifício vem à tona, porque Deus institui para o povo de Israel, que eles precisam pegar um animal, eles precisam sacrificar esse animal, eles precisam pegar o sangue desse animal, passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não entre naquela casa e faça cumprir a 10ª praga naquela família. E aí, o animal, mais uma vez, poderia dizer assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Mas era um sacrifício necessário para que houvesse salvação. A partir daí, queridos, o sacrifício passou a ser uma rotina religiosa do povo de Israel. O próprio Deus, no livro de Levítico, lá no capítulo de número 1, ele institui a oferta pelo pecado. Então, antigamente, lá quando o povo vivia no tabernáculo, eles, quando pecavam, resolviam, sabe como? Iam lá na sua criação. Imagine que você tem muitas criações, Gil, e aí você diga assim: ó, pessoal aí da criação, os rebanhos, com licença que eu tenho um aviso para dar. Eu pequei, e um de vocês agora vai para as mãos do sacerdote para poder cobrir o meu pecado. E aí a gente pode ter uma mente um pouco de criança aqui, um pouco, Levi, e imaginar essas ovelhinhas, sabe? Tudo orando pelo dono. Oh, Senhor, que ele não peque, que ele não peque, que ele não peque, porque se ele pecar, quem iria pagar? Seriam eles, seria aquele animal. Agora, eu queria que você percebesse que tudo isso era uma forma didática que Deus estava usando para revelar ao povo de Israel como é que seria a sua própria redenção. Deus estava ensinando dessa forma que eles teriam os seus pecados cobertos quando viesse um cordeiro, não do curral deles, mas vamos usar essa ilustração. Deus estava dizendo assim: olhe, vocês estão trazendo os seus animaizinhos para cobrir os seus pecados, mas eu vou demonstrar o meu amor por vocês, porque eu vou pegar o meu cordeiro, para que ele morra pelo pecado de todos vocês, e assim vocês encontrem a redenção completa, a salvação completa. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, ele diz o que lá em João capítulo 1? Olha ali: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queria que você abrisse comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Deus inspira o profeta a compor um capítulo belíssimo, que relata para nós a realidade desse sacrifício, a realidade da intenção dele em que Jesus nascesse, da realidade do Natal, daquela criança, o que aquela criança esperava. E nós podemos ler a partir do versículo de número 1, se pudermos nos deliciar sobre esse capítulo, com muita tranquilidade e calma, nós podemos ler o seguinte: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo, e ele está falando de Jesus, hoje nós sabemos, cresceu em sua presença, como tenro broto verde,
como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. O versículo 3 diz: ele foi desprezado e rejeitado. Ele foi homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. E demos as costas para ele e desviamos o olhar. E ele foi desprezado e não nos importamos. No versículo 4 diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Deixa eu ler de novo esse versículo, esse trecho. Jesus sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. E ele continua: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Olha o versículo 8: condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Se você aguenta, eu quero continuar lendo o versículo 10, porque ele diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quando nós lemos esse capítulo, nós podemos entender uma maravilhosa verdade para nós: sacrifício é uma morte que produz vida. É uma confusão de termos, é um paradoxo, é algo que talvez a gente não consiga entender, mas sacrifício não é uma morte por morrer, não é uma morte qualquer, é uma morte que produz vida. Daqui a pouco nós vamos celebrar este memorial, nós iremos pegar o pão que representa o corpo,
nós iremos pegar o suco de uva que representa o sangue, e nós vamos nos alegrar, nós vamos dizer: Senhor, eu sou livre, Senhor, eu não tenho mais nenhuma condenação sobre mim, Senhor, os meus pecados foram perdoados. Nós faremos festa aqui de honra ao Senhor, mas foi necessário que para isso acontecesse uma morte. E eu sei que é difícil, talvez, entender essa relação do sacrifício. Os discípulos tiveram dificuldades. Quando nós lemos Jesus resgatando a ideia do sacrifício para os seus discípulos, ele chegou para eles e disse: olhe, o Filho do Homem será entregue, será condenado, será morto, executado, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Você pensa que os discípulos disseram: que legal, Jesus, olha, muito bom, quando é que vai acontecer? Estamos ansiosos. Não. Pedro, lá no capítulo de número 16 de Mateus, disse assim: não, Jesus, não faça isso, você não pode fazer isso, você não pode entregar a sua vida. Mas sabe como Jesus reagiu a isso? Ele olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque você vê as coisas apenas das perspectivas humanas e não vê da perspectiva de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de Jesus nascer, antes de Jesus trazer essa ideia do sacrifício, sabe qual é o pensamento que havia no coração e na mente da humanidade? Cada um por si, e Deus por todos. Antes de Jesus, o conceito era assim: eu não tenho nada a ver com a sua vida, você se vira, você faça o seu, que eu faço o meu. Se você ficar na minha frente, problema seu, eu vou passar por cima, porque eu tenho que alcançar o meu sucesso, eu tenho que atingir os meus objetivos, a minha família tem que ter o melhor. Se você estiver no meu caminho, problema seu, eu estou fazendo o meu, você faça o seu. Esse é o pensamento antes de Jesus, é o pensamento humano, é o pensamento gerado pelo egoísmo, pela ganância. Não há essa ideia do sacrifício, não há. Mas depois de Jesus tudo muda, irmãos. Depois de Jesus tudo muda. Agora nós entendemos para que é que serve o sacrifício. Eu queria ler mais um trecho da Bíblia com você. Me perdoem se hoje eu estou assim tão textual, mas esse texto de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 6, nos diz algo tão maravilhoso que eu queria que enchesse o seu coração de alegria. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. E Paulo faz um comentário aqui no versículo 7, ele diz assim: é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa pessoa, mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E ele continua dizendo: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue,
certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. E ele encerra esse trecho no versículo 11, dizendo: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui, nem vou perguntar, todos nós aqui estamos felizes, porque Jesus sacrificou a sua vida. Todos nós aqui estamos contentes, todos nós aqui estamos gratos, todos nós aqui estamos jubilosos, porque houve um sacrifício pelas nossas vidas. Isso é muito bom, irmãos. Mas olhe, esse sacrifício de Jesus, isso que nasceu com Jesus, não é algo que deve ficar apenas para nós. Jesus, quando olhou para os seus discípulos e disse: olhe, eu vou entregar a minha vida, eu vou me sacrificar pela humanidade. Ele disse aos seus discípulos que agora a realidade que os seus discípulos precisavam viver não era mais cada um por si e Deus por todos. Não era mais se vire você, faça o seu que eu faço o meu. Não, a realidade agora, e esse texto eu gosto muito, lá em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse assim aos seus discípulos, preste atenção: e todos saberão que sois meus discípulos, quando amarem uns aos outros, irmãos. Nós não podemos dizer: Senhor, muito obrigado por ter sacrificado a tua vida por mim, e ao mesmo tempo olhar e dizer assim: olhe, você, não conte comigo não, se vire, dê seus pulos, vá atrás, eu estou aqui procurando o meu apenas. Não dá. Por isso que Jesus, quando os discípulos disseram, quando Pedro disse assim: Senhor, o Senhor não pode entregar a sua vida a mim. Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele disse assim para os discípulos dele: olha aqui, rapaziada, preste atenção, se algum de vocês deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. O sacrifício é uma característica da vida cristã. O sacrifício é uma ideia, um conceito que deve acompanhar os nossos relacionamentos. O sacrifício é a base, é a certeza que nós poderemos trazer vida para as pessoas que nós conhecemos terem vida. Nós precisamos fazer isso através do sacrifício. E sabe qual é o maior exemplo disso, irmãos? Eu já estou encerrando. O maior exemplo disso, um exemplo clássico, assim, ó, o maior de todos que eu posso dizer a vocês, Rayane está descobrindo agora pela segunda vez, é quando a gente se torna mãe. E Micael, você está descobrindo o que é o sacrifício. Antes, meu amigo, você tinha os seus horários, você tinha o seu dinheiro, você tinha a sua privacidade, agora, Melissa pegou tudo de você, moço. E sabe o que é o pior? É que você está feliz, você está sacrificando a sua vida por essa pequenininha, e você está se sentindo realizado. Quando nós somos pais e mães,
nós sacrificamos com alegria, não dói, não é ruim. Tem uma história da minha família, muito antiga. Minha mãe conta que um dia, viu, irmã Maria, lá em São Paulo, a gente morava lá em São Bernardo, só tinha eu, e na janta só tinha um ovo, arroz e um ovo, Sula, para 3. Aí mamãe conta que partiu o ovo no meio, metade era do menino, e a outra metade iria ser dividida entre eles. Irmãos, vocês pensam que eles estavam revoltados por causa disso? De maneira nenhuma. Eles estavam felizes. Era bom fazer aquele sacrifício, valia a pena. Mas agora nós precisamos vivenciar esse conceito também em todos os nossos relacionamentos. O texto de Efésios, no capítulo 5, fala isso para os maridos. Eita, que texto pesado, maridos. Mas olhe como o apóstolo Paulo fala para os maridos: maridos, ame cada um a sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É o sacrifício que é a base do meu relacionamento com Cristiane. É a minha morte que produz vida em Cristiane. Ela fica feliz quando eu me sacrifico por ela, quando eu me dedico a ela. E claro que ela também, né, irmãos? Dá licença, né? Ela também. Ou vocês estão pensando que não tem para mulher? Tem, há um versículo atrás, viu? E eu sei que é mais difícil para a mulher também, né? Porque Paulo diz assim no versículo de número 24: assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas. Agora chega a nossa parte, né? Agora, né? Vocês devem se sujeitar em tudo ao seu marido. E eu vou complementar o texto bíblico dizendo assim: ao seu marido que lhe ama, que cuida de você, que se preocupa com você, que dá o cartão para você ir no salão, que tem sempre uma roupa nova, sandália, que investe em você. Aí deixa eu ajeitar, irmãos, as irmãs, para elas ficarem um pouquinho felizes aqui. Sacrifício, irmãos, é a forma como nós recebemos vida. Nós recebemos vida pelo sacrifício de Jesus. E eu quero perguntar: para quem você quer produzir vida? Para quem você quer produzir esperança? Para quem você quer se dedicar? Essa é a temática bíblica, é através do sacrifício. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos comer o pão, e eu já convido o nosso louvor para se posicionar, já convido os nossos diáconos escalados para vir aqui à frente. Enquanto eles se movimentam e se preparam, eu queria que você pensasse comigo: já que eu recebi, já que eu fui abençoado, eu também preciso abençoar. Eu também preciso produzir vida.